Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a live de hoje. Hoje a live é com uma convidada muito especial, uma amiga minha, a doutora Natália. Ela é neurologista, doutora Natália Estela Visonar Figueiredo, neurologista, doutora em neurologia pela Unifesp. Eh, Ela pediu para entrar. Boa no SUS, enquanto eu, na mesma unidade, né? Eu, como endocrinologista, meu nome é Suzana Vieira, e a Natália, neurologista. Oi, Natália, Olá, tudo bem, Suzana? Boa noite. tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre a neuropatia diabética, que é uma complicação, né, que a gente vê em conjunto na endocrinologia e na neurologia. Bom, vou falar da minha parte, né, assim, a neuropatia diabética é uma complicação do diabetes, uma complicação crônica do diabetes, e ela é uma complicação muito prevalente, só que ela é muito negligenciada e subdiagnosticada. E a história do paciente é paciente que tem diabetes há muito tempo, aqueles pacientes cronicamente, quer dizer, que estão descompensados há muito tempo, eles vêm com queixa, né, assim, de queimação nos pés, dor, principalmente à noite, e que incomoda ele no sono, não consegue cobrir os pés, essa história é clássica. Mas antes disso, ela pode ser totalmente assintomática, e aí a gente vai conversar. Natália, vou passar a bola para você. Fala assim, a ideia aqui é a gente falar principalmente da neuropatia diabética. Tem vários tipos de neuropatia, né? Mas a polineuropatia diabética simétrica, né? Que é essa queixa do paciente e que, Natália, pode falar, o gato apagou minha luz aqui. Ah, então, uma boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer, né, esse convite tão querido aí. Eu já conheço a Suzana, já tem alguns anos já, não vou falar quantos para não acabar dizendo aí, né, a nossa própria idade, mas nós já nos conhecemos há bastante tempo. Nós tivemos uma experiência muito bacana, né, de trabalhar juntas aí num serviço da prefeitura aqui de São Paulo, que foi muito interessante. E é um prazer estar aí com vocês, né, Imagina. nessa live também, e podendo falar um pouquinho aí dessa interface entre a neurologia e a endocrinologia. E a gente vê, né, como que os pacientes com diabetes, as pessoas com diabetes, elas acabam evoluindo com questões neurológicas ao longo do tempo, né? E sem dúvida, essa complicação aí do diabetes, que é a neuropatia, que tem várias formas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alguma delas. É algo muito prevalente, né? É a complicação mais vista nos pacientes com diabetes ao longo do tempo. Olha como que isso é tão importante. E fora outras possíveis evoluções, né? A gente sabe também que o diabetes aumenta o risco para AVC e por aí vai. Mas como essa live a gente fala mais, então, sobre a questão periférica, né? Eu gosto sempre de começar a falar porque as pessoas às vezes não entendem muito, né, o que que é o neurologista, o que que o neurologista faz, o que que é o sistema nervoso, né? Enfim, isso parece muito algo distante da Imagina. gente. Então, eu gosto de falar um pouquinho, né? Então, o neurologista é o médico que é especialista, né, nessa parte do sistema nervoso. E o que que seria o sistema nervoso? Assim, uma comparação muito bacana que a gente faz, que hoje todo mundo entende, é como se fosse um computador, né? Então, o computador nosso, ele tem a tela, ele tem o teclado, ele tem o mouse, ele tem os fios, né? Ele tem o CPU, às vezes notebook nem tem mais, mas enfim, são várias partes. E é uma verdadeira máquina, então, que tem entradas, você, né, digita, põe os dados, começa a mensagem, começa o vídeo, né? Então você tem entrada, né, de dados, processamento desses dados
E você tem a devolutiva, então uma mensagem, uma resposta, né? Você consegue gerar ali uma resposta mesmo àquela entrada que você fez inicialmente com mais dados, né? Então o sistema nervoso é isso também, olha só que bacana. Na verdade, é tão bacana porque o pessoal da ciência da computação imitou. Ou melhor dizendo, está tentando imitar, né? Está tentando imitar o nosso sistema nervoso através dessa máquina fantástica. Então, você tem uma parte central, que seria, né, a tela, o teclado, a grosso modo, né? E você tem uma parte mais periférica, que são o quê? Os cabos, os fios, né? Os fios que ligam tudo, porque você tem que ter essa ligação. Então, o sistema nervoso central é esse ponto-chave e o periférico é justamente os fios, né? E aqui a neuropatia vai acontecer, né? A sua principal forma, justamente acometendo esses fios, né? Então, esses fios que nós temos em nós, que são os nervos periféricos, né, que é o principal responsável e o representante, é muito parecido com os fios de computador também. Você tem, então, parte, né, interna e você tem por fora uma capa que protege esses fios, que isola esses fios, claro, né? Não é plástico, não é metal, mas é algo que ajuda justamente a transmitir as informações, tanto de entrada quanto de saída. Então, é muito interessante esse paralelo. E aí, o que a neuropatia, então, né, no diabetes, por exemplo, como causa aí, aconteceria nesses fios, então, né? O que levaria ao problema desses fios? A glicose, então, quando você está com diabetes, você não consegue controlar a glicose. E a glicose nada mais é do que gasolina, né? Do que energia, do que substrato de impulso ali, né? Para o seu corpo em geral e para o sistema nervoso também, a mesma coisa. Então, você tem excesso, né, de energia ali, de gasolina, excesso de ativação. Esses fios, então, eles não dão conta de transmitir as mensagens que têm que ser transmitidas, né? Principalmente as mensagens de entrada. Então, o que eu tô sentindo, né? Meu pé tá pisando no chão, então eu tô sentindo ali o chão frio ou o chão quente, ou eu sem querer piso em alguma coisa pontiaguda e aí eu tiro o pé, então, para não me ferir. Só que quando tá com muita gasolina, com muito, né, glicose, esse fio, ele dá pane. Então, ele não consegue sentir o que ele tinha que sentir. E aí, com isso, você começa a ter problemas. Porque, por exemplo, nesse fato que eu acabei de citar, você pode se machucar, você pode se ferir e nem vai perceber que se feriu, né? Então, esse excesso, né, de gasolina, de glicose, ele acaba prejudicando esses fios de funcionarem corretamente, de trazerem as informações que precisam ser levadas, então, para esse processamento central, né? E ter uma resposta condizente, que é de proteção, né? Ou então, enfim, de que tá tudo bem, pode seguir, pode caminhar, não tem problema, você não vai se machucar. Só que o diabetes acaba prejudicando isso. Então, esse é o grande X da questão. E, é claro, vai demorar um tempo para você ficar, né, digamos assim, incendiando esses fios e atrapalhando a função deles. Não é da noite para o dia que isso acontece. E aí, quando você chega num determinado tempo que você já, né, botou bastante fogo ali no fio e que ele não funciona mais, é que o paciente, a pessoa começa a sentir essas dificuldades, como você disse. Então, primeiro vai começar o quê? A ter algumas sensações estranhas. Então, você acha que a perna tá formigando, ou você acha que a perna, né, tá com pontada, com agulhada. Não era para estar sentindo isso, né? Ninguém sente normalmente nada de estranho. Parece que tá tudo bem. Quando já começam esses, né, sinais e sintomas de algo diferente, é porque esse fio já tá prejudicado. E aí ele já começa não só a não transmitir corretamente o que deveria transmitir de informação, mas ele começa a transmitir como se fosse ruído, né? Então a antena começa a chiar, dar ruído, pegar sinais que não eram necessários ali, que não são legais. Então isso acaba trazendo um desconforto também para o paciente. E mais à frente ainda, aí se você continuar nesse processo de dano, né, você vai ter piora. Então você vai ter perda de sensibilidade. E aí perdendo sensibilidades, chaves, né,
principalmente a dolorosa, você se coloca em risco, você pode ter lesões, né? Que depois a gente vai chegar aí no pé diabético, que é algo que a gente precisa muito urgentemente evitar nas pessoas com diabetes, porque isso tem alta morbidade associada. E aí, mais à frente ainda, se você não consegue controlar o incêndio, a gasolina tá lá muito alta e pegando fogo, você vai ter problemas motores, ou seja, vai ter fraqueza, né, vai ter dificuldade de movimentação, então vai tendo um agravamento cada vez maior e isso vai impactando, né? A questão do sistema nervoso é muito qualidade de vida. Então, se eu não tenho essas entradas e essas saídas corretas, ou começo a ter esses chiados, esses ruídos, né, que também são ruins, não são legais, isso piora muito a qualidade de vida do paciente. E aí o paciente fica impactado, né? Pode ter dores, aí nós chegamos na dor neuropática, que são dores, né, espontâneas, recorrentes, às vezes incapacitantes, que não respondem bem, né, aos tratamentos vigentes, e isso vai dando piora, né? Piora ali não só neurológica, mas até mesmo de saúde mental para esse paciente, que vai ficando mais irritado, deprimido, que vai tendo questões também associadas, né, de como lidar com esse incômodo consistente ali e persistente que acaba sendo muito incapacitante, não só fisicamente, mas também para lidar com esse sintoma que é muito ruim, que é o sintoma da dor. Então, tudo que eu acabei de falar é para tentar explicar um pouquinho sobre a chamada, né, esse nome feio, polineuropatia diabética, né? Nem vou dar detalhes aqui porque nós não estamos na aula dos alunos, mas assim, o que é polineuropatia? Então são vários fios, né, esses fios periféricos que o diabetes funcionou, então o excesso de glicose, né, de açúcar funcionou como uma verdadeira gasolina, pegou fogo, incendiou e atrapalhou muito, está atrapalhando o funcionamento desses nervos. E aí nós vamos tendo esses sintomas, né, sensitivos, esses sintomas de alteração também, né, dessa entrada, desse sentir que acaba sendo distorcido. E se mais para frente nada for feito, até motores também com fraquezas e tudo mais. Então seria mais ou menos isso. Esse é o principal tipo de acometimento neurológico, né, a nível das neuropatias. Claro, tem outros, mas do sistema nervoso aí, com relação às pessoas com diabetes. Sim, e a gente fala, né, o paciente se queixa, mas antes de ele se queixar, né, pode ser que ele já tenha perdido essa sensibilidade protetora e a neuropatia junto com o acometimento dos vasos como a Natália falou, um fator de risco para pré-diabético, que é fator de risco para amputação. Né? Então, assim, antes do paciente se queixar, né, a gente teria que ativamente pesquisar, né? A gente já começa a entrar no rastreamento, quem é que deve ser rastreado para neuropatia diabética. Todo paciente ao diagnóstico de diabetes tipo 2, porque a gente costuma a diagnosticar mais tardiamente diabetes tipo 2, em média 5 anos depois, e todos os pacientes com diabetes tipo 1 após 5 anos de diagnóstico, né? Tem gente que vai, às vezes, evoluir mais rapidamente, tem outros que vão evoluir mais lentamente, mas a avaliação dos pés, né? A gente assim, não está sentindo nada, talvez o paciente não esteja sentindo nada mesmo, mas isso aí não quer dizer que ele não tenha, né? Então, assim, os pacientes que a gente se preocupa, paciente tipo 1, né, que geralmente não tem síndrome metabólica associada, embora hoje em dia tem mais pacientes com diabetes tipo 1, com sobrepeso, obesidade, e diabetes tipo 2, né, parece que assim, a glicemia no diabetes tipo 1 está mais ligada, né, na fisiopatologia, no desenvolvimento da neuropatia, enquanto no diabetes tipo 2, a gente tem essa relação com a resistência à insulina e os fatores da síndrome metabólica, hipertensão, aumento de triglicérides, tabagismo, obesidade. E, então, são pacientes de risco. Assim, a gente tem muitos pacientes, embora, né, como eu falei, é negligenciado, porque a gente, estou falando aqui da parte da endocrinologia, está sempre muito preocupada no controle glicêmico. E, infelizmente, a gente acaba só pegando esses sintomas positivos, né? Essas queixas que o paciente sente, mas a gente deveria agir mais precocemente. E aí, assim,
No dia a dia, acho que a gente até acaba referindo para o neurologista mais para esse tratamento sintomático, mas eu queria aqui que a gente passasse um pouquinho pela questão do rastreamento, né? Quais são os Sim. testes que a gente deve fazer? Quer falar, Natália? Sim, claro, eu acho que é muito importante e eu acho um ponto aí que você levantou interessante, que assim, claro, né, se tudo vai depender de qual cenário que a gente está atuando, mas se a gente tiver no cenário do SUS, né, que a gente tem que sempre ressaltar que nós temos o melhor sistema público de saúde do mundo e que a gente precisa valorizar esse tipo de, né, iniciativa. Nós temos as equipes multiprofissionais, a gente tem os enfermeiros, a gente tem os fisioterapeutas, a gente tem um monte de gente, educador físico. Então, assim, se a gente está no contexto, né, de unidade básica, eu acho que a gente também precisa chamar os nossos colegas da saúde, de outras modalidades para isso, né? E futuros colegas também. Então, assim, por que não usar a mão, né, de um pessoal da enfermagem fazendo essa triagem do pé diabético, né? E aí verificando, olha, parece que tem alguma coisa, então vamos encaminhar, vamos ver com o médico, vamos ver o controle glicêmico, como que tá, será que tá bacana, será que não tá, vamos orientar, né? Eu acho que os nossos gestores também têm que se preocupar nisso, né? A linha de cuidado não é feita só com o médico. Linha de cuidado precisa de equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa ter linha de cuidado, né? Ter ali o enfermeiro, ter o neurologista, ter o endocrinologista, ter o nutricionista, né? O educador físico. A gente precisa ter linha de cuidado. E isso tem que ser pensado de uma maneira mais macro, né? Por quê? Porque nem sempre o médico, especificamente, até o próprio neurologista, ele vai ter tempo de fazer o rastreio corretamente, ou enfim, acompanhar a questão do pé diabético. Mas a gente usa, né, desses artifícios, a gente consegue, então, tratar melhor, cuidar melhor, prevenir melhor para o nosso paciente. E claro, né, a saúde suplementar, muitas das vezes, a gente tem também, copia-se essas boas ideias. Então, por que não a gente, né, propagar boas ideias e fazer uma gestão melhor do cuidado desses pacientes, né? Porque o que a gente precisa, então? A gente precisa sempre, né? Na verdade, sim, o paciente com diabetes, a pessoa com diabetes, ela também tem que ter esse autocuidado. Então, ela tem que, de uma forma planejada, pensada, objetivada, sempre olhar os pés. Então é aquela questão, né? Você toma banho, até uma dica, assim, ou uma ideia, tenha uma toalha, talvez de rosto, que seja uma toalha para você enxugar os seus pés, para você usar especificamente para os seus pés. E é naquele momento que você senta, né, na cama ou no sofá, enfim, e vai secar os seus pés com a toalha, que você vai objetivamente olhando o pé, né, enxugando dobrinha por dobrinha entre os dedos, olhando a sola do pé, olhando o dedão, olhando as unhas, né, olhando com bastante cautela e cuidado e secando e cuidando do seu pé, né? Ah, tá mais, talvez, vamos dizer assim, sem muita umidade, né? Tá mais seco, então vamos passar aqui um hidratante, vamos ver direitinho isso. Então, o paciente também fazendo esse autocuidado, né, em domicílio todos os dias já facilita bastante, porque mesmo que ele não esteja sentindo, ele já pode perceber alguma ferida, ou alguma coisa estranha, ou uma unha encravada, ou que não está cicatrizando direito, né? Você falou aí, porque realmente não é só o nervo, é o nervo e é o vaso, né? Então, o vaso é o caninho que passa sangue, que traz água, né? E irriga esse nervo ali. Então, se você tem uma ferida que não cicatriza, é porque o seu vaso não está passando sangue direito também. Então, se o paciente já observa isso e já tem também, opa, tá diferente, vou procurar ajuda, é legal. Porque aí, o que a gente teria que fazer, então? A gente teria que olhar, né, objetivamente esse pé, por exemplo, né, dando exemplo do pé diabético, tem alguma lesão, tem alguma perda de continuidade, né, a pele, né, tá de alguma forma machucada, aonde que tá esse machucado, então? Ah, não tem nenhuma lesão na pele, ou não tem nenhuma característica que chame atenção, né, não tá mais esbranquiçado, talvez, denotando menos circulação, menos chegada de sangue, ou não tem nada que chame atenção. Ah, tudo bem.
bem. Então, tá tudo bem, não tá denotando à primeira vista. Então, vamos ativamente procurar alguma alteração. Então, nós médicos ou outros colegas, né, das equipes de saúde poderíamos pesquisar não só a parte neurológica, mas palpar os pulsos, então ver se tem, né, esse fluxo ali de sangue chegando nesse pé, né, se tá tendo chegada de sangue. Ah, tá chegando sangue. Ok, então vamos realmente para a parte neurológica. O teste que é mais utilizado, o teste clínico, e eu já vou falar por que isso é tão importante, mas o teste clínico que é mais utilizado é o com os monofilamentos, né? Então, tem um pesquisador, isso, esse daí mesmo, que estava lá nas suas perguntas, né? Perguntando o que é isso, pessoal. Não sei se alguém respondeu. A maioria falou que não tinha ideia. Então, esse daí é o monofilamento, né? Teve um pesquisador que bolou isso daí, e é extremamente simples. Olha só, é um plásticozinho, né? É um plásticozinho que ele não fere, então ele não é cortante, ele não é perfurante, ele não lesiona a pele de forma alguma. Ele é um plástico, né, que a gente encosta, então, na pele, de preferência, obviamente, íntegra, porque aí se tiver uma ferida, a gente tem que cuidar da ferida primeiro, né? Então, a gente encosta na pele, faz igual a Suzana fez ali, né? Enverga um pouquinho o plástico, porque é um plástico mais molinho, ele vai de molinho muito mole a menos mole, dependendo das cores e do teste ali, né? Para ir vendo com mais força ali a sensibilidade, mas ele enverga um pouquinho. E aí, claro, o paciente, a pessoa com os olhos fechados, porque senão ela pode, né, enganar a gente, falar que está sentindo e não está, então de olhos fechados sempre. A gente pede para ela sinalizar se sentiu ou não sentiu encostar, né? E aí, se ela sentir, ótimo, que bom. Isso indica que provavelmente está tudo bem. Se não sentir, é um sinal de que a gente precisa ficar atento, né? Então, e claro, a gente faz em vários pontos no pé para justamente ter uma análise melhor, como é que está sendo, né? Se tem alguma região específica ou se está mais generalizado ali no pé como um todo, né? Dos dois lados, né? Porque qual que é o padrão esperado? Chamado bota no pé. Então, os dois pezinhos, né? Com alteração de sensibilidade até a altura do tornozelo, por isso bota. E depois de um tempo já pode pegar, ou seja, passar também, ter alteração nas mãos, luva, né? Então, começa no pé dos dois lados, depois vai para as mãos e vai ascendendo também, vai tendo mais comprometimento ascendente na perna e depois no braço também. Então, esse padrão clássico, né, de bota e luva. E por que isso aí é extremamente importante, esse teste? Porque isso daí, gente, faz a suspeição de que realmente, né, você está com a diminuição da sensibilidade. E nesse contexto, né, um paciente com diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2, que não está bem controlado ou que não é aderente, né, às medicações, ao tratamento, que não segue, não faz acompanhamento, não está se cuidando, não tem nenhum cuidado aí específico. Já é, claro, aí se fizer exames, então, e verificar que realmente, né, a glicemia está muito alterada e por aí vai, já com substrato mesmo da tal gasolina pegando fogo. Aí, é claro que isso já é mais do que suficiente para a gente fechar o diagnóstico, tá? Porque o pessoal fica pensando muito assim, tem que pedir um teste, né, chamado eletroneuromiografia. Vamos lá, porque eletroneuromiografia, eu sou neurofisiologista, não dá eletroneuro, nada contra. Eletroneuro é muito importante, é um exame muito interessante, mas a gente tem que ter indicação. Para tudo se tem indicação, né? Então, a eletroneuro é um exame que um neurologista treinado, certificado, isso é muito importante da gente também frisar, porque é um exame que é muito delicado e que é custoso e que também pode trazer desconforto para o paciente e que ele tem que valer a pena. Então, para valer a pena, né, é importante que seja um neurologista certificado, né, pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Então, esse
colega neurologista, ele vai avaliar, né, tanto esses nervos, esses fios que estão passando, tanto a parte, né, do fio em si, se ele está, né, trazendo a informação da forma correta como a gente gostaria que trouxesse, né, o sentir o pé ali. E também avalia os músculos. Então, tem uma parte, né, que é do nervo em si, que é dos choquinhos. São pequenos choquinhos que não são, de maneira alguma também, incapacitantes, mas a pessoa sente que está tendo uma correntezinha elétrica, porque é aplicado mesmo uma correntezinha elétrica de baixa amplitude, voltagem, e que também não fere, não machuca o nervo em si, mas ele consegue avaliar se esse nervo está passando essa voltagem, essa corrente para frente ou não. E depois tem a segunda parte, que é a parte de avaliar a musculatura, porque o nervo e o músculo, na verdade, eles são irmãos, assim, muito próximos, irmãos que dependem muito um do outro, né? E isso vai ter uma importância que a gente já vai falar no tratamento e na prevenção e por aí vai. Mas o nervo e o músculo, eles são unha e carne ali. Então, a segunda parte do exame são umas picadinhas com uma agulha, que é a agulha que avalia o músculo, né? Ela não fere também, mas ela avalia o músculo especificamente para ver se esse músculo tá bom, tá íntegro, tá funcionando, que é o irmão gêmeo do nervo. Então, para ver as duas partes, nervo bacana, músculo bacana, tá tudo certo. Por exemplo, na neuropatia diabética, nessa forma polineuropatia diabética, você vai ter alteração, comprometimento do nervo. Então, esses choquinhos que são aplicados, eles vão estar diferentes do que seria esperado, mais lentos, né? Justamente denotando que o nervo não está funcionando bem. Ele foi impactado pela gasolina lá, queimou mesmo. E o músculo só em situações mais agravadas e situações bem mais avançadas, não seria tanto o padrão na polineurodiabética, especificamente falando, né? Mas então vocês viram, é um exame que precisa de um médico subespecialista, muito bem formado. É um exame difícil, provavelmente, de ser encontrado, porque isso, se já temos um déficit de neurologistas gerais, quem dirá de neurofisiologistas e com formação em eletroneuromiografia. Então, é um exame caro. E é um exame que vai ter esses pequenos desconfortos. Então, também não é um exame que dá para falar que é só deitar e tá tudo certo. Não, tem esse pequeno choquinho, né, que dá para levar, mas isso daí existe. Tem a agulhadinha que existe, né? E muitas das vezes isso pode trazer um incômodo para o paciente, né? Não dá pra gente falar que para todo mundo vai ser tão bom e tão fácil, tão de boa assim, né, para fazer. Tem gente que não gosta e tudo bem também. Mas então, se a gente ficar esperando eletroneuromiografia com todos esses poréns, a gente nunca vai fazer diagnóstico. E se a gente nunca fizer diagnóstico, ou nunca pensar, ou nunca realmente, né, ir à frente com esse propósito, os pacientes só vão piorar. Então, assim, né, a gente tem que ser mais clínico mesmo, né? O médico aqui agora puxando para o nosso lado, o puxão de orelha, tem que ser mais clínico mesmo, tem que ir na clínica, na história, na evolução. Não vai ser outra coisa que não uma polineuropatia de causa diabética, de origem diabética. O paciente tem diabetes, né? Então tá na hora do quê? Da gente pegar firme nesse tratamento, da gente incentivar bons hábitos de vida, né? Então, isso que é muito importante, a gente fazer esses testes, pensar, juntar com a história clínica e não ficar postergando o nosso diagnóstico para situações aí outras, né? Que, claro, tem super indicações para o eletroneuro na polineuro, quando há dúvida com outros diagnósticos, evoluções, né, desfavoráveis, situações diferentes, atípicas, né? E por aí vai. Sim. Mas a gente tem que ser um pouco mais pragmático, né? Ainda mais porque, olha, né, você vai saber falar esses dados melhor do que eu, mas assim, são muitas, milhões de pessoas com diabetes, a gente vai colocar todo mundo para fazer eletroneuromiografia. Não dá, né? É inviável, até economicamente, em termos de sistema de saúde e por aí vai. Então, a gente tem que ser mais pragmático mesmo para cuidar melhor dos nossos pacientes, né? E aí, assim, falando um pouquinho também do autocuidado, né? Se você não consegue enxergar os seus pés por algum motivo, peça para outra pessoa avaliar, use um espelho.
mas não deixe, né, de pedir ajuda se você não conseguir, né? Tem muita gente que não consegue até por uma retinopatia diabética, que já é, né, um sinal que os vasos e os nervos estão alterados no corpo todo. E tem um teste que está recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que é o Neuroped, que não é muito disseminado, mas aqui eu trago até para o conhecimento da população, que avalia a sudorese do pé, né? Uma das características do pé diabético, da neuropatia diabética, é que ele fica ressecado, a sudorese é alterada, então tem um adesivozinho que você coloca, ele é azul. Se ele mudar de cor, ok, né? Tem essa parte da sudorese preservada. Se ele não mudar de cor, é que já tem alguma alteração. E aí, assim, pegando o gancho aqui, Natália, da parte clínica, né? A neuropatia diabética, né? A gente também tem que excluir outras causas, a gente não pode taxar, e que não precisa de eletroneuro. São exames de sangue, excluir hipotireoidismo, excluir deficiência de B12, na história clínica, excluir abuso de álcool. Então, assim, na história você já pode abrir um leque de possibilidades. Pode ser que seja uma neuropatia diabética, mas você tem que tratar outras causas que possam, né, sobrepondo ou serem as causas principais antes de dizer, olha, não, você tem que controlar o seu diabetes, né? Então, isso cabe a todos nós, aqui eu incluo, né, como clínicos, antes de fazer endócrino, a gente faz clínica, e a neurologia, não sei se faz isso, mas eu lembro que os neurologistas passavam na clínica médica. Sim, mas tem essa formação de clínica mesmo. E aí vai ter uma bateria mínima de exame de sangue, que é Sim. comum, que quase todo clínico pede, e assim, quem pede muito exame com certeza vai estar incluído aí, que são essas alterações. E aí vai ter um questionário, tem questionários mais complexos, mas o teste do monofilamento pode ser feito por educadores de diabetes, por enfermeiras, podólogos, né? Tudo isso a gente pode ficar com esta parte, mas como, né, a Natália falou, no contexto aí, se tem, vou falar do SUS, né? Se tem uma alta demanda de pacientes, e a gente sabe que para prevenir a complicação e para evitar que ela progrida, o controle do diabetes é fundamental, né? E aí a gente vê em conjunto, mas antes disso tem toda uma parte que pode ser prevenida na prevenção primária, lá no posto de saúde ou por outros profissionais, né? Tem educadores em diabetes excelentes que estão aí para ajudar a gente. E aí... Eu acho uma coisa interessante que você falou, né? Desses possíveis diagnósticos diferenciais, e também muitas das vezes, às vezes, né, o paciente ele tem comorbidades, né? Então ele tem o diabetes e tem algum outro fator de risco, né, para uma disfunção também dos nervos periféricos associada. Por exemplo, o tabagismo, o etilismo, né? Então, é interessante, claro, sempre a gente vai fazer outros diagnósticos, procurar outros diagnósticos, né? Principalmente daqueles que são potencialmente tratáveis ou reversíveis, mas é interessante ver realmente de uma forma mais ampla, né? Esses outros fatores comórbidos, e é importante controlar eles, porque também não adianta só você controlar o diabetes bem controlado, aderir ao tratamento e continuar, por exemplo, né, fumando ou fazendo uso de álcool, que são fatores muito ruins para essa saúde dos nervos também, né? Então, a gente sempre tem que ver todo o contexto do paciente e ir tentando reverter, né, outros fatores que possam também prejudicá-lo, além do próprio diabetes, né? E engraçado que para o diabetes tipo 1, o tratamento com insulina, o controle glicêmico, ele tem um fator, assim, um impacto muito positivo. O paciente melhora dos sintomas, né? Aqui a gente vai falar que, né, do tratamento não tem muita medicação que muda, que atua na fisiopatologia. No diabetes tipo 1, a insulina claramente é benéfica, mas no diabetes tipo 2 já não é tanto, né? Assim, a insulina é um fator de crescimento, é um fator bom para o nervo, mas no diabetes tipo 2 tinha resistência à insulina. E aí tem todo esse contexto, né? A gente trata a glicemia,
né? No diabetes tipo 1, por não ter essa associação com a síndrome metabólica, muitas vezes a gente foca mais na glicemia. Mas no diabetes tipo 2, se não tratar obesidade, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, a neuropatia ela progride apesar, né, do controle glicêmico. Então é todo esse conjunto aí que a gente tem que ver. Exatamente, é mais amplo, né? Então a gente individualiza mesmo para o paciente e atua em múltiplas frentes, né? Tentando reverter todos os fatores associados que podem levar à piora. Porque como eu estava dizendo para vocês, então o padrão lá bota e luva, né? Começa no pezinho, nos dois pés, em bota, depois de um certo tempo já começa a cometer as mãos também, padrão luva. Porque o que acontece? Quando você tem esse contexto muito desfavorável desses incêndios, né, nos nervos, o nervo, quando começa a morrer, entre aspas, né, a ter problema, ele, por si só, já vai, digamos assim, empurrando, é como se fosse um dominó, né? Então, uma pedra caiu, a outra vai empurrando a pedra seguinte, então vai cascata dominó. Por isso que vai, entre aspas, acendendo a perda de sensibilidade e as alterações associadas, né? Porque você vai tendo, começou, é difícil você parar esse processo e ele vai levando a ele vai se perpetuando por si só. Então, por isso que a gente tem que fazer todas as frentes possíveis para tentar minimamente segurar a próxima pedrinha para ela não cair também. Senão vai tendo essa piora ascendente, pegando além, né, do tornozelo, indo para os braços, e aí comprometendo muito a funcionalidade desses pacientes, né? E até chegando a quadros álgicos, que aí são mais incapacitantes mesmo, né? Esses pacientes, eles perdem, né, a noção de posição e parece, né, que eles até alteram a marcha, pisando em ovos, não sei se eu posso falar assim. Eles, se fechar o olho, eles caem, né? Essa sensação de propriocepção e também a prevenção de queda. Então, o paciente tem mais risco de amputação por conta das lesões, né, da deformidade e também de queda. Então, assim, são quadros, quando chega nesse estágio, a gente tem uma sensação assim, até ruim, porque a gente chegou, né? Quer dizer, não foi feito coisas antes, né? E a gente só consegue segurar um pouquinho a progressão, mas não consegue mais reverter esse quadro neurológico. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Boa noite. O acometimento neurológico ocorre primeiro em fibras finas, ou se acaso começa só em fibras grossas. Perfeito. Quer comentar, Natália? Então, é isso que a Suzana está falando, né? Então, vai tendo essa progressão, né? Que são esses dominozinhos que vão caindo. Então, começa primeiro nas fibras finas, mas depois já tem um impacto nas fibras grossas. Então, o que são essas fibras finas? São fios menos calibrosos, né? Quem já fez obra e já passou fio em casa sabe que você tem os fios mais finos mesmo, né? E os fios grossões, né? Então, esses fios mais finos, eles estão muito relacionados com isso que a gente está falando, dor, temperatura, né? E os fios mais grossos são esses que ajudam, quando você pisa, a entender que seu pé está no chão, que você está num chão de madeira ou num chão de porcelanato, né? Que te dá mais dados, né? Essa sensação de onde você está no ambiente, e você tem ali um pouquinho mais de controle mesmo sobre até você nesse espaço, né? Então, são essas fibras mais grossas. Você começa com as fibras mais finas e aí vai evoluindo para as fibras mais grossas e vai tendo mais perdas, né? Mais acometimentos. Você pode ter as quedas. Então, isso, por exemplo, num paciente idoso é muito ruim, né? Porque o paciente idoso com quedas, isso tem uma grande chance de fraturas, de lesões aí mórbidas, comórbidas, né? Com maior morbidade. Então, vai piorando mesmo. Então, esse é o problema. A gente tem que tentar atuar precocemente para não deixar cair mais pecinhas de dominó e tentar poupar, né, cada vez mais sequelas e alterações neurológicas, né? Tem outra pergunta aqui, Natália. No caso de sensibilidade térmico-dolorosa não estando afetadas, poderíamos não testar as fibras grossas no teste de rastreamento? Na verdade,
Mas a gente tem que fazer, é porque eu não falei tudo, né? São vários pontos. Aquele testezinho do monofilamento é para a gente ver justamente térmico dolorosa, né? Então, essas fibras mais finas. Claro, quando você vai chegando em monofilamentos mais grossos, você também consegue acessar um pouco a própria questão das fibras grossas. Mas, além do monofilamento, a gente faz outras pesquisas de outras sensibilidades de uma maneira, vamos dizer assim, mais específica, né? Eu não trouxe aqui o diapasão, acabei esquecendo, mas me perdoem. Mas a gente tem o diapasão, que é um instrumento, né? Que até é usado para afinar violão. O pessoal que toca aí, que gosta de música, conhece o diapasão. Diapasão não é só da neurologia, é da música, do pessoal da música também. Mas existe esse instrumento de diapasão que a gente utiliza, que é específico, né, para a gente verificar a integridade das fibras grossas, né? E ajuda nessa sensibilidade vibratória que caminha junto com a própria propriocepção aí nas fibras grossas. Então, na verdade, o monofilamento é um teste rastreio, né? Para a gente começar a suspeitar. Deu alterado, o ideal, aí sim, é você ir mais a fundo, fazer o exame completo da sensibilidade, pesquisando outras modalidades, com outros instrumentos, né? Para você definir melhor, realmente, quais são os tipos de sensibilidade que já estão alterados, qual que é a gravidade, a extensão, né? A topografia, e por aí vai. Então, você vai cada vez aprofundando mais para pelo menos ter uma noção mesmo do que está acontecendo. Então, isso daí a gente vai aprimorando. O monofilamento é o rastreio e, se alterado, seria interessante sim fazer uma avaliação mais detalhada e com outras abordagens associadas também, com certeza. Tem, assim, na sociedade brasileira tem descrito alguns testes, né, que podem ser feitos, mas não foram validados na população diabética, que é a microscopia confocal da córnea, que vê as fibras finas na córnea, né, e aí está alterada também no nervo. E tem outro também de artigos científicos que é como se fosse uma biópsia de pele para ver a inervação, né? Mas isso aí a gente está talvez chegando num nível de detalhe que clinicamente talvez não seja importante, né? Porque o importante vai ser essa questão da sensibilidade protetora, né? E minimizar a queixa dos pacientes, né? Para questões, assim, a incidência da neuropatia, a prevalência da neuropatia diabética, se você for ler os artigos, cada um fala uma coisa, porque cada um usa um método diferente. Se você vai, né, indo mais na parte microscópica, vai ter, né, depois de muito tempo, algum acometimento na grande maioria dos pacientes, mas em média, assim, fazendo uma média, 50% dos pacientes têm neuropatia e desses 50% tem essas queixas aí dolorosas. Nossa, mas é muita coisa, né? 50% é muita gente. Então, assim, é uma doença extremamente prevalente, uma das mais, né, de doença crônica. E com 50% com neuropatia é muita gente. Então, realmente é algo que a gente precisa... ouso dizer aqui, como já disse antes, da gente investir mesmo em linhas de cuidado, né? Numa política até pública mesmo, maciça de cuidado para esses pacientes de uma maneira mais importante aí, porque realmente é muita gente acometida, né? Sim, e aí assim, entrando aqui na parte da prevenção, né? A gente falou muito de medidas não farmacológicas, né? Que são pedra fundamental, porque eu vejo os pacientes, né, preocupados com a parte da vitamina B, da tiamina, né, a gente já falou aqui que é preciso rastrear deficiência de B12, e até eu fiquei bem surpresa, né, porque o excesso de vitamina a B6 pode ser um fator de risco. Então, assim, as vitaminas dessas substâncias, né, que poderiam modificar essa fisiopatologia, né, a base da doença, as vitaminas é muito pouco, acho que só o ácido alfa-lipoico, né? Isso. Que tem evidência. Eu fui evidência mais fraca, alguma né? evidência mais fraca. Eu fui até pesquisar, né? Até não vi mais o nome comercial que eu costumava ver. Na prática, né, assim, é pouco utilizada porque, aparentemente, a evidência científica não é tão
robusta, né? Quanto controlar todos esses fatores de risco que a gente tenta também. E aí, uma coisa que eu acho interessante dessa questão das vitaminas é que as pessoas realmente têm essa questão, né? Suplementação ou vitaminas vão ser interessantes, né? Vai ser uma forma de prevenção ou de tratamento, ou talvez de um tratamento, digamos assim, não farmacológico, né? Já que as vitaminas são uma suplementação. Mas realmente, assim, as evidências são muito poucas e de fraca, né? São fracas, né? Então, assim, não justificam, né? O uso de uma forma mais, vamos dizer assim, propagada, generalizada, né? Isso. Uhum. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente divulgar, né? Que isso a gente tem que bater no pé mesmo, pegar no pé, é que, ao contrário, então, das vitaminas que não se sabe muito bem, ainda é algo duvidoso, tem algo que a gente deveria, todos nós, né, fazermos, e que tem bastante evidência, que é o exercício físico, pessoal. Exercício físico aeróbico, né? Por quê? Por causa daquilo que eu acabei de dizer. O nervo e o músculo, eles são irmãos, não digo gêmeos, mas assim, são irmãos ali com pouquíssima diferença de idade. Então, o nervo e o músculo, eles dependem muito um do outro. Então, faz todo sentido, né? O nosso corpo é muito genial, né? É uma coisa muito fantástica, porque se você exercita o corpo, né? Então, trabalha os seus músculos, a sua musculatura, isso está sinalizando para os seus nervos, do tipo assim, nervos, eu preciso de vocês, continuem aí, deem as mãos, vamos caminhar juntos. Então, você fazer o exercício físico é bom para muitas coisas, mas é fundamental para os seus nervos. Você está sinalizando para os nervos que eles precisam estar ali íntegros, né? Funcionantes e cooperativos. Então, olha só como que a gente às vezes pensa muito assim, eu vou tomar alguma coisa, pode, né, não ser nem algo prescrito, né, farmacológico, lado A ou lado B, enfim. Não, vou tomar algo e vai resolver. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, você vai ter que fazer alguma coisa, né? Você vai ter que fazer. E aqui, uma coisa que a gente precisa fazer muito é o exercício físico. É a caminhada mais rápida, a corrida, né? A atividade física aeróbica, que vai ajudar, então, a você ter a preservação dos seus nervos o melhor possível. Então, acho assim, a gente tem que realmente mudar, né? Vamos usar aí os termos da neuro mesmo, o mindset. A gente tem que mudar a nossa forma de pensar. E não é pela boca, é pelo pé, literalmente, né? Correndo atrás. Então, é correndo atrás, literalmente, que a gente vai poder fazer algo, né, mais natural, mais dito, digamos assim, não, né, farmacológico, enfim, é correndo atrás que a gente vai realmente se cuidar e se tratar, né? Então, a questão dos hábitos, né? A gente tem que mudar nossos hábitos. Os nossos hábitos, eles são muito importantes. Então, a gente constituir e cultivar e tentar, né, levar à frente sempre, persistir nos bons hábitos, isso é fundamental, é de fundamental importância. Não vai depender de fora para dentro, vai depender de dentro para fora. Então, a gente tem que mudar nossos hábitos, a gente tem que fazer exercício físico, né? A gente tem que deixar de girar ali na roda e passar a comandar a nossa roda, e eu acho isso muito importante. Então, assim, exercício físico, né? Então, isso daí realmente precisa ser política pública, precisa ser investido, precisa ser, de alguma maneira, né, incentivado de forma populacional mesmo, em massa, e é o exercício físico. Então, assim, não tenho que me preocupar se eu vou tomar alguma coisa que vai me ajudar, não. Eu tenho que me preocupar que eu preciso me exercitar. Isso daí é muito importante mesmo, né? Eu achei isso algo muito interessante. E aí, só abrindo aqui para uma seara, porque eu gosto muito mesmo, eu sou muito entusiasta, né, das terapias integrativas, complementares, mas assim, só chamando a atenção, no caso da neuropatia diabética dolorosa, né? Então, aí quando nós temos dor associado, que há boas evidências, né? Claro, não evidência mas boas evidências para a yoga, né? Então, não é uma atividade física
aeróbica, mas é uma atividade física que traz aí um componente também até, né, mental interessante. Então, tem evidências para yoga e tem evidências para acupuntura, né? Então, na questão da dor, é interessante você associar esses outros tipos de práticas aí. E que também dependem muito, né, não vai ser uma coisa que eu vou tomar, né? Eu vou ter que ir atrás, vou ter que ir atrás de fazer a yoga, criar esse hábito, né? Até da própria acupuntura, né? Vou ter que me permitir ali ter esse acesso ali a esse outro tipo de modalidade. Então, eu acho que é muito interessante a gente divulgar isso também, porque são questões que, inclusive, né, a própria yoga, a própria acupuntura fazem parte aí, né, do Programa Nacional de Práticas Complementares e Integrativas do SUS, né? Então, estão disponíveis em serviços SUS, né, UBS, em outras formas também de SUS, né, SERES e por aí vai, alguns locais, centros de dor, etc. Então, são políticas públicas essas daí, né, e eu acho que é interessante a gente divulgar isso também, porque realmente eu estou chegando a essa conclusão aí metafísica, que depende muito da gente mesmo e da nossa ação. Então, temos que ir atrás e não ficar pensando muito, muitas das vezes, nessas outras questões, né, sermos mais ativos. Literalmente. Vai pegar no pé do paciente para a gente salvar o pé do paciente, né, Natália? Exatamente, né? E até das pessoas que não estão com diabetes, mas o grande número também me chamou bastante atenção nessa revisão que a gente fez dos pré-diabéticos, né? Das pessoas que estão ali a um passo de terem esse descontrole aí da glicemia de uma forma que depois não tem mais volta. Então, pessoal, não é só o pessoal que está com diabetes, é todo mundo realmente que está com a síndrome metabólica, né? Tem que se mexer. Temos que se mexer, não é só no dia do desafio, no Challenge Day, é todos os dias, né? E a gente precisa muito, porque o número de pessoas com pré-diabetes também é impressionante. E se a gente não realmente, né, mudar nosso estilo de vida, isso daí vai ser um impacto cada vez maior e de uma forma que vai ficar realmente insustentável, né? Ô, Natália, olha, a gente já está chegando no final, assim, temos aí mais uns 10 minutinhos, mas aí eu queria entrar assim na tua... Na verdade, quando chega para você, né, paciente já tem uma neuropatia avançada, tem dor, e aí o tratamento vai ser sintomático. Eu queria que você comentasse um pouquinho das linhas de tratamento para os sintomas desagradáveis da neuropatia. Então, uma coisa que você falou, que eu acho que é importante a gente também frisar, né? Porque isso vai ter impacto. Infelizmente, dessas comorbidades todas, né, complicações todas que o diabetes pode trazer, né? A neuropatia é a que não tem um tratamento modificador de doença. Por quê? Porque o tecido nervoso, infelizmente, ainda é uma verdadeira caixa de Pandora, né? A gente não sabe nada, essa que é a verdade. Sabe muito pouco, mesmo com todos os avanços aí, continuidade dos avanços da neurociência. Então, a gente não tem como regenerar, né, tecidos e tudo que está relacionado com o sistema nervoso central periférico. A gente não tem. Morreu ou alterou, vai ficar com cicatriz, com sequela, não tem jeito ainda, não temos essa tecnologia, né? Então, não temos droga modificadora de doença. Realmente, o controle dos fatores de risco, seja o próprio, né, índice glicêmico, controle glicêmico no diabetes tipo 1, seja o controle da síndrome metabólica como um todo aí no diabetes tipo 2 e a prevenção. Então, os pré-diabéticos não evoluírem para o diabetes, a gente ter estilo de vida mais saudável, a gente se cuidar de uma maneira geral é a melhor solução aí, porque não temos como voltar nas estruturas nervosas que foram lesionadas, infelizmente, né? E no caso de já tendo sido lesionado e já estando com a neuropatia diabética dolorosa, né, nós entramos naquele ponto pior, porque o ponto que impacta mais na qualidade de vida, né, porque é uma dor crônica, uma dor muitas das vezes difícil, né, tratamento, porque também nossa tecnologia, ela é limitada, né, os próprios fármacos são limitados para, né, modular esses neurônios que estão mandando esses ruídos aí. Então, tirar esses ruídos é muito difícil.
E isso acaba tendo um impacto muito grande. Essas pessoas, elas vão desenvolver questões psicológicas, psiquiátricas, às vezes depressivas, ansiosas, né? Vão ter uma habituação muito ruim aí e vai ter impacto em outras, né, vertentes ali, inclusive por conta disso. Mas, do ponto de vista de medicamento, a gente tem, né, algumas classes de medicações que podem ser utilizadas, né? Então, classes que geralmente vão modular esses neurônios, esses nervos, né? Então, são remédios controlados, são remédios que não é possível adquirir sem receita, né, médica, receita controlada, que fica retida, né? Então, são classes, né, de antidepressivos, de remédios antiepilépticos, né, para crises epilépticas, mas que são utilizados para modulação neural desses nervos periféricos também. E uma coisa muito importante que a gente precisa frisar, acho que até para os colegas, né, da saúde, né, os colegas médicos, é a questão que não se deve usar opioides em dores neurológicas, digamos assim, né, neuropáticas em geral. Então, assim, opioide não é a seara, né, do sistema nervoso, seja central, seja periférico, tá? Por quê? Porque em outros Dá países... alguns exemplos, Natália. Tramadol, né? Então, codeína, todos esses não, né? Tilex, enfim, que tem associações, nem puros e nem com associações, assim. Opioide não é a seara da neuropatia, das dores de cunho neurológico, tá? Por quê? Porque esses remédios, eles são de potencial, né, aditivo. O que é adição? De levar a pessoa a querer consumir cada vez mais e mais e mais. Funciona mesmo. Toda medicação realmente é uma droga, né? Droga no sentido de que tem seus efeitos e seus positivos, né? E as questões negativas, efeitos colaterais e problemas que trazem. Isso é fato, né? A gente não pode ser hipócrita de falar que não é, e é. Mas os opioides, eles têm esse efeito negativo muito grande, que é de levar a pessoa a consumir Viciar, doses, né? cada vez maiores, viciar. Então, assim, são remédios que precisam ter uma indicação muito precisa, né? Muito precisa. E que talvez a indicação mais precisa seja na seara da oncologia, né? Mas na neurologia, na psiquiatria, não é a seara, pelo contrário, né? Depois vai ter esse problema da adição, do vício, e aí vai precisar de outras condutas psiquiátricas, mas para abuso e uso inadequado aí, né, de substâncias, que aí é um outro problema muito grave. Então, em outros países, isso já está acontecendo. E a gente não tem que copiar esses maus exemplos, né? A gente tem que ver só as coisas boas que estão acontecendo. Então, o opioide, de maneira alguma, né? De maneira alguma, não é tratamento, né? Eu gosto de brincar muito porque tem algumas especialidades que, né, tem um certo apego pelo opioide, mas a gente, né, do sistema nervoso aqui, da neuropsiquiatria, temos que chamar atenção para que opioide não, certo? E como eu disse, além dos tratamentos medicamentosos, que, claro, são remédios fortes, têm efeitos colaterais, precisam ser acompanhados. Ninguém deve usar remédio controlado por conta própria, né, da cabeça. Não, vai dar ruim, não é legal isso. Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um segmento, tem que verificar os efeitos adversos, tem que verificar interações medicamentosas, interações até às vezes com alimentos e outras questões que a pessoa faz uso. Então, todo o tratamento que precisa realmente de remédios controlados precisa ter um olhar, né, do médico ajudando ali, dando uma orientação, do próprio farmacêutico em caso, né, de um efeito colateral ali que a pessoa tenha, né, tido e não tem acesso tão imediato a uma avaliação médica, mas precisa de uma orientação de profissional de saúde. Não dá para ficar só realmente por conta própria, porque tem grandes riscos, né? E então, assim, tem essa seara. Mas, em paralelo, a gente pode também tentar associar, né, como eu disse, terapias aí complementares integrativas de boa evidência, yoga, acupuntura. E, sem sombra de dúvida, como a dor crônica leva a fatores, né, psicossociais aí associados, a gente tem que ter um suporte de saúde mental também, no sentido, né, de fortalecimento, né, das questões emocionais, do como lidar
com a dor crônica, para ter um desfecho mais favorável e ter aí uma evolução mais favorável. Então, a gente precisa aí de uma avaliação e de um tratamento, um segmento, vocês estão vendo, multidisciplinar, né? Então, é o médico, é o psicólogo, né? É o farmacêutico, e por aí vai. Então, a gente vai precisar de muita gente, né? Insisto mais uma vez aí nessa questão de uma verdadeira linha de cuidados. E aí, no paciente, na pessoa que realmente já tem essa questão da neuropatia diabética dolorosa, isso se torna ainda mais importante, porque se nada, entre aspas, controla a dor, ou está muito difícil de fazer o controle da dor, né, uma dor refratária, esse paciente ele vai precisar mesmo ser avaliado no chamado, né, centro de dor, seria no SUS. Enfim, ele vai ter que ser avaliado de uma maneira mais ampla, né, mais específica, mas mais ampla, com várias frentes de abordagem, para conseguir controlar essa dor. Senão, realmente, o impacto na qualidade de vida dele vai ser muito, muito importante. E uma coisa só para frisar, que o pé diabético leva, né, é a maior causa de amputação não traumática. Gente, o que é amputação? É perda, né? Perda do dedo, perda do pé, perda do membro ali, né? E se você perde, né, o dedo, o pé, enfim, você tem amputação, isso leva a dor, né? Dor neuropática, porque afinal de contas você perdeu. Você pode ter outros tipos de dores associadas, fantasma, que é um complicador ainda maior. Então, assim, para a gente ver como que a coisa vai escalando de uma tal maneira que vai realmente sendo mais difícil a abordagem. Então, a gente tem que prevenir, a gente tem que cuidar, a gente tem que se tratar, tem que fazer atividade física, para não deixar evoluir para uma amputação, né, primeiro para o pé diabético, para depois para amputação, para depois para dor neuropática e por aí vai, e só realmente trazendo mais dificuldades e perda de qualidade de vida. Então, é importante a gente frisar isso, né? Então, as pessoas com diabetes, né, fazerem direitinho o que é preconizado das medicações, o controle, né, seguirem também as orientações, depende muito da gente, depende da nossa ação, né? Então, não tá no outro, tá na gente, né? E claro, todos esses profissionais de saúde que a gente está vendo aqui, que são fundamentais no cuidado do diabetes, da pessoa com diabetes, vão ajudar, né? Vão estar juntos, vão caminhar ao lado para que isso aconteça, mas depende muito da gente. Então, a gente tem que, né, ir além mesmo e seguir tudo e ir mais a fundo para a gente conseguir, principalmente para não evoluir esses quadros neurológicos aí, né? Natália, chegamos a 1 hora já, né? A gente falou muita coisa aqui, né? Passamos muito pela prevenção, né? Pouco pelo tratamento, porque o tratamento é sintomático, né? Mas por isso, né? Desenvolveu a neuropatia, é um caminho sem volta, a gente só tenta frear aí o desenvolvimento e depois que complica, enfim, né? É muito desgastante para o paciente, para a família do paciente, etc. Queria te agradecer muito, né, por essa live. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, vou deixar também no YouTube. E era isso, assim. Eu queria agradecer também a todo mundo aqui que participou, que fez perguntas. E alguns colegas nossos, né? Ex-colegas meus. Colegas entraram. Obrigada, pessoal. Cris, Estela, né? Outros, a Elza também. Obrigada para quem fez as perguntas, né? Quer falar alguma coisa para encerrar, Natália? Na verdade, assim, uma última mensagem seria essa, né? De reforçar mesmo para todo mundo, né? Até para quem talvez não tenha o diabetes, né? Realmente, assim, a gente vive um momento da medicina do estilo de vida. Mas eu acredito que a medicina do estilo de vida não é você falar que tem um estilo de vida tal. É você fazer, é você ser, né? É você realmente, no seu dia a dia, tentar implementar essas mudanças, né? Mudanças de hábitos, de atitudes, de pensamentos, né? E tá muito nas nossas mãos. Então, mais do que, né, qualquer pessoa, enfim, te ajudando nisso, depende muito de você mesmo, individual. É uma mudança individual que tem um impacto coletivo, sem dúvida, a gente está vendo aqui, mas é uma mudança individual que depende muito de cada um, né? De cada um de nós.
Então, a gente vê com as doenças crônicas que trazem outras complicações, que trazem, né, uma piora cada vez mais progressiva, outros riscos de outras questões de até fatais, que podem ser fatais, como o próprio AVC, né? O diabetes aumenta muitíssimo o risco de AVC, que pode ser fatal, que é a doença neurológica aguda que mais mata, né? Uma das que mais mata no geral. Mas tudo depende da gente, né? Depende da gente, das nossas mudanças e de colocar isso em prática. Então fica aqui essa provocação e esse convite, né? Para que cada um, independente de ser ou não pessoa com diabetes, enfim, mude, né? Ou se propõe a mudar, se propõe a ter realmente um estilo de vida mais saudável, mas não só, né, digamos assim, da boca para fora, mas no seu dia a dia, né? Isso é imperativo mesmo, faz parte dessa mudança necessária aí que nós precisamos fazer para ter um impacto no mundo, né? Então, recado dado. Boa noite a todos. Obrigada, Natália. Obrigada, eu vou encerrar aí Suzana. aqui a live. Beijo, gente. Tchau, Tchau, pessoal. Até a tchau. próxima.